Esse é o canal Vida em Treinamento. A gente está hoje no quadro Profissão Qual é a Sua? Quem gostar do bate-papo aqui, dá um like. Quem não gostar, dá um dislike. Quem ainda não conhece o canal e quiser se inscrever para receber as notificações dos nossos bate-papos, pode se inscrever. E hoje a gente recebe a psicóloga Sandra Leite. Ela é psicóloga e hoje atua na psicologia social e vai contar para a gente um pouco o que é esse ramo da psicologia social. Bem-vinda, Sandra. Prazer te receber aqui. Obrigada, Penélope. Boa noite a você, boa noite às pessoas que acompanham o seu canal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Sandra, conta pra gente como foi entrar na faculdade de psicologia, se era o que você esperava quando você entrou na faculdade, as suas inquietudes, né, para entrar na faculdade, se satisfizeram as suas inquietudes. Na verdade, a psicologia me tocou ou me cativou, vamos dizer assim, desde que eu tinha 14 anos. Isso tem bastante tempo. É. Eu era estudante da rede pública, né, do Estado, eu sou do interior do Estado de São Paulo. Nós tínhamos uma disciplina que chamava, deixa eu ver se eu me lembro o nome da disciplina, Educação para o Trabalho, alguma coisa nesse sentido, Uhum. que fazia um levantamento de profissões, orientava os alunos, né, a respeito das profissões que existiam na época, para ver quais interesses que os alunos tinham. E eu sempre gostei muito de cinema, e no cinema eu sempre me interessava muito por filmes que tinham testemunhas, cenas de fórum mesmo, né? Os Ah, de advogados, direito. de direito. Então, o direito sempre me pegou assim, desde garota, né? E sou cinéfila, assim, desde que eu me entendo por gente. Então, quando eu pensei na psicologia como uma profissão, como alguma coisa que eu queria ser para o resto da minha vida, como a gente costuma falar quando eu tenho 14 Isso. anos, que tudo é tão definitivo, né, quando a gente tem 14 anos, eu achava que seria uma coisa legal de eu fazer, eu achava que eu teria contribuições para fazer, porque eu gostava de observar as pessoas, gostava de tentar entender porque as pessoas agiam como agiam, né? Então, esse interesse, ora, pelo comportamento das pessoas, para tentar entender as motivações das pessoas, né? E esse interesse também por essa questão do direito, isso sempre teve presente e foi se intensificando. Por um tempo, assim, profissionalmente não tinha muita, vamos dizer assim, uma interface, não tinha tido muito encontro desses dois objetos de estudo que eu gostava tanto, né, que é o comportamento humano e a lei regendo um pouco esse comportamento, tentando entender o comportamento. Então, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, você me perguntou um pouco sobre as expectativas, né? As expectativas são sempre muito grandes, né? Nossa, vou aprender tanta coisa, eu vou entender porque as pessoas fazem as coisas que fazem e tal, por que a gente se relaciona assim com fulano e com Beltrano e tal. E essa motivação para entender o comportamento, isso se manteve desde então, né? Agora, a gente vai com tantas expectativas e nem sempre a gente consegue, na graduação, né? Respostas assim para essas inquietudes, para essas perguntas que a gente tanto faz, né? Por isso mesmo a necessidade de estar estudando sempre, sempre, e eu amo estudar, amo psicologia, amo direito, e hoje eu estou há 6 anos, né? Hoje, na verdade, são 6 anos que eu estou no trabalho que possibilitou o encontro dessas duas coisas que eu gosto tanto, né? Então tem Que sido é a bem. psicologia social. É a psicologia social, exatamente. Que interessante. E dentro da graduação, você chegou a estudar bastante sobre a atuação da psicologia social ou os temas que são abordados na psicologia social?
Na graduação, a psicologia social a gente ainda vê mais, né? A gente ainda tem mais contato, a gente tem uma base teórica um pouco melhor, né? Mas como eu me formei em 93, então é bastante tempo, e a psicologia jurídica, por exemplo, nesse período que ela estava meio que começando no Brasil, sabe? Então, nós não tínhamos nenhuma base de psicologia jurídica. A psicologia social a gente via mais, estudava mais, tinha uma fundamentação um pouco melhor, mas de jurídica, nada, Então você absolutamente teve que nada. Pelo esperar menos mais um tempinho. tive que esperar mais um tempinho. Hoje ela faz especialização em psicologia jurídica, teve que Isso, esperar mais um tempinho, não bastante tempo, né? Para ir lá bastante tempo. conhecer um pouco da psicologia jurídica. Conta um pouquinho quais são as funções de um psicólogo social. Ele é muito diferente da psicologia clínica. Então, na verdade, as especializações na psicologia, elas quase sempre têm alguns pontos de convergência, né, nas atuações. Então, por exemplo, a psicologia clínica, ela vai atuar, normalmente, né, sobre um indivíduo. Por que normalmente? Por exemplo, quando a gente busca ajuda com um psicólogo clínico, a gente está buscando ajuda para si mesmo, conhecer a si mesmo, pensar naquilo que a gente é e que a gente gostaria que fosse diferente, tentar fazer uma modificação no modo de pensar, de agir, de sentir, né? Mas, embora eu busque, por exemplo, a minha terapia, o resultado desse processo, ele tem implicações em outras pessoas, né? Sim, na Porque como ele família, no Exatamente, trabalho, né? nas pessoas próximas, né, nas pessoas com quem a gente se relaciona. Então, a psicologia clínica, ela tem o objeto de estudo é o indivíduo, né? Mas, claro, esse indivíduo ele não vive sozinho, né? Então, acaba tendo uma repercussão na vida de outras pessoas também. Como se diz, não são as outras pessoas que mudam, eu que mudo o meu modo de me relacionar com elas, né? Sim. Então, a terapia propicia isso. Então, indiretamente, ela atua sobre grupos também, né? Mas o processo é sobre uma pessoa especificamente. Já a psicologia social, o objeto de estudo dela são as relações que nós, como indivíduos, é, é, temos com as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? E como os indivíduos nos veem, como eles nos tratam, né? Então, a psicologia social, ela vai abarcar mais as relações. O foco são os grupos, né? Então, por exemplo, atualmente, quer dizer, há 6 anos eu venho trabalhando num projeto com mulheres em situação de violência doméstica. A gente faz um atendimento que não é um atendimento clínico, é o que a gente chama de acolhimento, né, da demanda da mulher, e ela nos traz questões que são relacionadas, né, ao, ao universo de relações dela, ao companheiro, aos filhos, né, aos pais, porque essa demanda que ela nos traz, que é uma demanda social, né, que é a questão da violência, é uma demanda social e ela reflete sobre essa mulher e a ação da mulher também reflete nesse social. A psicologia social ela trata dessa inter-relação, vamos dizer assim, do social e o individual, né? Então, considera todo o grupo onde essa mulher, no nosso exemplo, ela se relaciona. Sim, sim. O grupo familiar, o grupo de trabalho, como você bem lembrou, né? Como que ela se porta no trabalho, quais são as dificuldades que ela encontra no trabalho em função dessa problemática que ela está vivendo, né? E como essa problemática que ela está vivendo interfere lá e vice-versa. Então, a gente procura fazer um levantamento do como estão essas relações dela e o que pode ser feito para que essas relações possam ser melhoradas, né? É mais Para que pontual, né? Chega a trabalhar com um indivíduo,
mas é mais pontual, é diferente do clínico, né? Só fazendo um parêntese aqui, é, acho que muita gente sabe, mas vale a pena dizer, quando a gente fala psicologia clínica, não é porque tem doença ou coisa parecida, não. É esse psicólogo que a gente conhece, que fala assim, fulano precisa de um psicólogo, a escola recomendou um psicólogo, é o psicólogo Sim, que a gente busca. E tem, é, a área tem esse nome, psicologia clínica. Não é porque é doente, né? Como muita antes se falava, né? Eu vou procurar um psicólogo porque eu estou precisando de, tô meio doente da cabeça. Não, doente da cabeça a gente busca psiquiatra, é outro setor, é outra área. Mas para a gente entender aqui, psicologia clínica e psicologia social. Então, a psicologia é, social, pelo que eu entendi, ela é mais pontual. Então, a reclamação do problema ela é mais transparente. Ou também para você chega uma pessoa se queixando do geral e vocês vão buscando, buscando e descobrem que é aquele setorzinho ali que está interferindo. no caso do trabalho que eu atuo, é assim, ela leva uma demanda individual, vamos dizer assim, né? Ela está sofrendo ou sofreu um episódio de violência física. Quando ela traz uma demanda que inicialmente a gente poderia, vamos dizer, definir como individual, na verdade ela não é, porque assim, o tempo todo nós somos seres em relação, né? Sim. Então, eu não diria muito que é pontual, porque aquilo, por exemplo, pode estar acontecendo já há muito tempo, digamos. Ah, Aí, a partir da tomada de decisão dela de procurar uma ajuda e procurar alguém que possa ajudá-la a entender a situação e superá-la, né? É, uma das possibilidades que nós temos, porque o meu atendimento, como ele não é clínico, ou seja, desenvolvido dentro da clínica, de maneira individual, porque como eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, o que acontece? Todos os projetos nessa secretaria são projetos desenvolvidos por psicólogos e assistentes sociais, geralmente em grupos, que é da determinação da criação desses lugares, né, da fundamentação da criação desses lugares. Então, esses projetos são em grupos, né? Então, por exemplo, só que eu atendo individualmente essa mulher, mas não com psicóloga clínica, ou seja, eu não vou fazer psicoterapia com ela. ok. Psicoterapia, Penélope, demanda um tempo, né? Para que a pessoa possa me conhecer como psicóloga, possa ver a possibilidade de confiar em mim ou não, ver se vai ter uma empatia, né? Porque quando a gente procura um psicólogo, nem sempre a gente É, tem essa empatia, né? Às vezes a abordagem teórica que a pessoa tem, né, a fundamentação teórica que ela usa, não que ele seja um profissional desqualificado, não, sim. mas às vezes a abordagem que ele faz não atende à minha necessidade naquele momento. Aí a gente procura outro, né? Só que no meu atendimento não é esse trabalho de psicoterapia, porque isso demanda tempo. Então, ela nos procura, a gente procura mostrar as possibilidades que ela tem de resolução para aquela questão, e aí as possibilidades de resolução para a questão da violência doméstica especificamente, por exemplo, inclui quase que invariavelmente, né, um encaminhamento para um psicólogo clínico, né, para que ela Ah, possa ok. trabalhar os sentimentos dela em relação a essa vivência que ela está passando, né, o que ela vem passando já há alguns anos, porque isso mobiliza nela sentimentos que podem ser antigos, né, sentimentos que ela não consegue definir, porque são inconscientes na maioria das vezes, né, e aí, a partir disso, que é, digamos, seria a pedra angular, né? Porque a mulher precisa se fortalecer para tomar algumas decisões e se manter nessa decisão, né? Aí entra a nossa interface com o direito. Eu vou encaminhá-la para a Defensoria Pública, que lá tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais também no judiciário, especificamente, que vai avaliar a questão de como esse problema
por exemplo, da violência doméstica está repercutindo na vida das crianças dela, né? Então, quem é que está mais apto a ficar com a guarda dos filhos, né? Aquele que não vai ficar com a guarda, qual que é a regularidade que é considerada boa para a criança ter convivência com esse pai, ou seja o pai ou a mãe que não vai ter a guarda, né? Ou vai ser guarda compartilhada. Então, essa atuação, por exemplo, a gente entra no âmbito do psicólogo jurídico, né? Porque ele está lá dentro do fórum e ele vai analisar a questão da família, porque aí é a questão do direito da família, né? Olha que interessante, né? Aí a gente vai vendo já as conexões, percebe? São os mesmos conhecimentos aplicados de formas diferentes, né? Sim, Então, é sim, como você tem um olhar mais amplo, mais individual, só não vai certo. tratar daquela pessoa individualmente ali no frente a frente, né, de cuidar dela diretamente. Aí já encaminha para um psicólogo clínico onde vai fazer esse trabalho. Exatamente. E para o Isso. judiciário também, porque, por exemplo, por isso que a gente fala, existe, claro, como é que eu posso dizer, uma classificação das linhas da psicologia, das linhas de especialização e tudo, mas são quase sempre muito entrelaçados, né? Então, a atuação de um psicólogo social, ele vai estar em constante diálogo com o psicólogo clínico, né? Vai estar em constante diálogo com o psicólogo judiciário. Muitas vezes a gente vai estar em conversa com o psicólogo da área de RH, né? Porque como que está repercutindo essa problemática dela no trabalho, Beleza. né? Então, é como se fossem enfoques diferentes sobre o mesmo problema, mais ou menos isso, Mais ou né? menos isso, um trabalho bem mais amplo, né? Sim, Consegue sim, abarcar mais, entender até melhor, porque aí não é só a visão do paciente, né? É a visão também do entorno dela, do que está acontecendo. exatamente. Muito interessante isso. E tem muita procura? Se procura muito por no projeto de vocês, né? Vamos falar mais assim. Vocês vão atrás da mulher ou da pessoa agredida, ou elas vêm naturalmente, vêm buscar ajuda. Normalmente é mais a demanda espontânea, a mulher que procura mais ajuda. Quando a mulher, o nosso trabalho, eu sou funcionário do município, nosso trabalho é feito com a equipe da Delegacia da Família. E aqui pelo menos, o pessoal nomeia mais como Delegacia da Mulher, mas é porque tem uma demanda maior da mulher, né? Mas é uma Delegacia da Família, porque, por exemplo, atende casos de suspeita de abuso sexual, né? Atende casos Crianças violação de abandonadas, direito, maus assim, tratos. violação de direitos da criança e do adolescente, violação de direitos dos idosos, né? Então, é a delegacia da família, na verdade, né? Mas ficou conhecida na cidade como delegacia da mulher. Então, normalmente a mulher procura para fazer uma queixa policial, né? Fui vítima de agressão do meu companheiro, meu ex-companheiro, do meu pai, do meu padrasto e tal. E aí é mostrado para ela que antes desse atendimento, vamos dizer, mais criminal mesmo, ela passa por um atendimento psicossocial. Então, tanto nós psicólogos quanto as colegas assistentes sociais, porque o assistente social também tem uma visão que ainda diferenciada em relação ao psicólogo, né? Porque é uma formação diferente, mas completamente Intercalada ali. também bastante, né? E porque o assistente social vai ver já a questão da demanda social mesmo, quais as condições de vida que essa pessoa vive, se ela tem trabalho, se ela não tem, se ela tem aposentadoria, se ela não tem, né? Então, o assistente social ainda é mais voltado para o social do que o psicólogo, mas ainda assim o psicólogo tem procura ter, né, esse olhar sobre o todo, né, dessa pessoa dentro de um determinado grupo, ou de vários grupos. Então, ela procura com essa demanda, mas aí a gente fala, bom, tudo bem, primeiro a gente vai te orientar, e quando a gente fala que a gente vai orientar, a gente vai escutar o seu problema, a gente vai ouvir a sua história,
aí a gente já vai pescando, vamos dizer assim, né? Todas essas questões que a gente está falando. Ah, você tem filhos? Sim. Quantos filhos? Quais a idade? Está matriculado na escola? Porque muitas vezes a pessoa, em função do problema, ela deixa de fazer a matrícula da criança. Então, porque aí a gente está vendo o direito da criança, né? De Uhum. estar num lar equilibrado, saudável, tal. Nessas situações geralmente não são, né? Lares saudáveis porque tem uma problemática grave ali, mas a gente procura ver se ainda assim ela está conseguindo manter, né, uma qualidade de vida ali para os filhos e tal, não só ela, a mulher, né, ela, Sim, o sim. companheiro, né, então a gente procura levantar esses dados com ela para se talvez mora algum idoso também, né, muitas vezes mora a mãe ou o pai junto, e como é que eles estão de saúde, aí a gente vai tentando abarcar tudo isso ali. Se o pai e a mãe são aposentados, quem são as pessoas que contribuem com a renda da família, né? Tem alguma questão médica que está pendente, a gente vai procurar encaminhar para uma unidade de saúde. Tem muitos casos de problemas psiquiátricos, né? Então, a gente, que às vezes não está sendo tratado, né? Então, a gente vai encaminhar para a unidade de saúde, para o CAPS, entendeu? Então, é um trabalho que é com a mulher, mas procura verificar toda a família, como está, né? E encaminhando para onde for necessário, para a pessoa tentar ir conseguindo um benefício que ela precisa, porque tem uma das crianças, às vezes, tem alguma doença que exige demais dela e ela precisa estar mais próximo, né? Por isso que ela não consegue trabalhar, né? Se ela já conseguiu aposentar essa criança, porque é um problema de saúde que vai deixá-la por muito tempo dependente dos cuidados do pai e da mãe, né? Então, no atendimento, ela leva a questão da violência, mas a gente vê tudo que está por trás, tudo que está, às vezes, até contribuindo, né, para essa violência, toda a dificuldade que ela está vivenciando, que acaba contribuindo, de certa forma, para os episódios de violência, né? É o psicológico abrindo para todo o campo de atuação dela social mesmo, Sim, sim, né? sim. Bom, claro, eu sei que cada projeto é um projeto e, né, e vai ter ali as determinações de quantos atendimentos, até onde vai abrir, né, o campo de atuação. Mas, de modo geral, quantos atendimentos faz para essa pessoa que foi buscar ajuda? Quantos atendimentos para uma pessoa? É, para uma. Então, isso vai variar bastante, porque, por exemplo, se eu encaminho a mulher que eu acabo de atender, por exemplo, para o atendimento de psicoterapia, aí seria um já. Se eu encaminho para a Defensoria Pública, porque essa demanda que a gente trabalha, os dois, os dois encaminhamentos, vamos dizer, mais frequentes, são para a psicoterapia e para a Defensoria Pública. Mas existem outros, por exemplo, existe encaminhamentos para um órgão do município que faz cadastramento das pessoas para casas populares, né? Existe encaminhamento para o CAPS, porque os CAPS, não sei se você está, assim, acompanhando a nomenclatura, os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial. O psicólogo atende nas unidades básicas de saúde, geralmente, né? Essa é a estrutura do SUS e do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? Então, nas unidades básicas de saúde, o psicólogo também trabalha com grupos, né? Trabalha, faz atendimento individual, mas a maior parte são grupos. Então, a mulher pode buscar esse atendimento nas unidades básicas de saúde, mas tem algumas unidades que são específicas, por exemplo, para a saúde da mulher. Uhum. Então, talvez ela não consiga o psicólogo, por exemplo, no bairro mais próximo dela, mas tem uma unidade um pouco mais central que ela cuida da saúde da mulher de maneira integral. Então, ela tem um médico, né, o ginecologista, tem o psicólogo que atende lá. Então, vamos dizer, não são separadas também, né? Mente e corpo não são separados, mas
tem aquele que vai cuidar de uma questão que está, pelo menos, se mostrando mais fisicamente, né? E tem o psicólogo que, por trás desse sintoma físico, sabe que tem uma motivação psíquica, né? Psíquico. Exatamente. Então, mas os encaminhamentos mais frequentes são esses dois, psicoterapia e mais o direito. E toda essa estrutura que você me falou, ela é de todos os... Isso é nacional ou é só do seu município? Não, existem normativas que são nacionais, né? Aí o município se adequa, alguns melhores, outros, né, Não piores a essa, tanto? mas a normativa ela é geral, né? Procura implantar, né, todos Exatamente, essas normas exatamente, no seu município. E com isso exatamente. também o campo de trabalho desse psicólogo aumenta. Aumenta. Por exemplo, a demanda na área social é uma demanda muito grande, né? Porque, por uma série de motivos, né? A gente tem uma, uma, uma concepção, assim, meio geral, né, da sociedade de que saúde é o médico, né? Isso. Tô com um problema de saúde, eu procuro um médico. Então, a medicina é uma ciência muito mais antiga que a psicologia, né? Mas a psicologia como ciência ela é nova, como filosofia, com uma preocupação com a mente, isso existe desde 5 séculos antes de Cristo, né? Uhum. Mas a psicologia como ciência no Brasil, ela é de 1962, que foi regulamentada a profissão. Então, ainda tem, né, muitos preconceitos mesmo, né? Procurar psicóloga, a pessoa vai achar que eu não estou bem, a pessoa às vezes não quer ser vista entrando num consultório ou saindo de um consultório, né? E são coisas que a gente, em todas as oportunidades que a gente tem, a gente tenta Esclarecer. desmistificar isso, né? Uhum. Todos nós temos problemas de ordem emocional. Alguns procuram ajuda, outros não, né? E quem não procura ajuda geralmente vive com uma qualidade de vida inferior. Uhum. A qualidade de vida dele é inferior, porque eu não sei qual é o meu problema, como é que eu posso fazer para melhorar, para buscar uma solução, né? Mas muita gente vive nesse desconhecimento de si mesmo, né? A vida inteira, né? Por isso que eu estou falando da questão dos gregos, né? O conhece-te a ti mesmo, ele é antigo. E qual a necessidade que a gente tem, né, de conhecer a si mesmo? Eu sabendo como eu reajo diante das pessoas, se eu sei que é uma forma negativa, assim, procurar não fazer isso, porque isso pode deteriorar as relações, né? Então, E o fazer a melhor é que a gente se gente sentir procure, melhor, né? né? Sim, E para sim, isso existem pessoas que estudam, que sabem as exatamente, técnicas, as ferramentas exatas para nos encaminhar, né, para o caminho do exatamente, autoconhecimento, de solução mesmo, e que no final vai ser exatamente. muito melhor para a gente. Sim, e para todos, né? Com quem a gente O convive, né? todos é um reflexo até, né? Sim, Mas sim, o exatamente. melhor resultado realmente é para aquela pessoa que vai Sim, lá e procura ajuda, ela mesma sim, já se sente melhor, e depois vai achar que verdade. tudo mudou, tudo ficou maravilhoso, mas foi ela que foi lá, mudou, né? Tomou as suas atitudes de mudança. A gente Muito sabe que legal. essa mudança, ela é difícil às vezes, mas ela é libertadora também, né? É É. difícil, às vezes, entrar em contato com alguns sentimentos, né? É doloroso, às vezes, mas, por outro lado, liberta, né? Você conhecendo a si mesmo, você tem condições de ter uma vida melhor, né? E olha que legal, a psicologia está cada vez maior, né? Está aumentando os seus caminhos, as suas mãozinhas e chegando ao indivíduo mesmo, seja social, na clínica, individual, na escola, né? E o psicólogo vai tomando seu espaço e ajudando aí as pessoas mesmo, como uma profissão, como um médico ajuda a gente a curar uma dor, né? Uma doença, o psicólogo ajuda a gente a curar os nossos sentimentos. É É o verdade. nosso psiquê.
E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou emocionalmente na psicologia social? Se é que teve. Ah, sim, tem, sempre tem, e não são poucas dificuldades, não, porque é, é um olhar para dentro de si, assim, o tempo todo, né, que exige a profissão, né, é por isso que a gente precisa estar bem, né, a gente precisa estar em terapia, a gente precisa ter supervisão, porque alguns casos tocam mais diretamente, ou mesmo indiretamente, às vezes a gente não entende por que que uma determinada história, um determinado relato mobiliza tanta coisa na gente, né? Mas é bem isso. É, assim que eu me formei, o primeiro trabalho que eu fui fazer como psicóloga foi dentro de um asilo. E, assim, teoricamente, a gente também não tinha nenhuma preparação, porque a gente não via nada na faculdade sobre psicologia do envelhecimento. Hoje, ainda é pouco, são poucas as disciplinas voltadas Não para a é questão. fácil, hein? Não é fácil envelhecer, Exatamente. não. Então, por exemplo, dentro de um asilo, você tem que lidar com morte quase que toda semana, sabe? Então, era um trabalho que eu fazia 2 vezes por semana, né, no início da minha carreira. E, e aí, de repente, você vai num dia, 2 dias depois, a pessoa já não está lá, sabe? Então, lidar com a morte foi uma coisa que, de início, já a gente Bateu foi já. o maior obstáculo, já a maior dificuldade inicial, né? Aí, logo em seguida, eu passei no concurso aqui na cidade que eu estou morando, aqui em Uberaba, e eu fui designada para trabalhar com idosos. Olha. Mas já era um trabalho completamente diferente do institucional, né? Porque o idoso asilado é um, o idoso que está convivendo com as pessoas é outro, É outro. é completamente outra pessoa. E eu fui trabalhar num centro de convivência de idosos, gerenciando uma unidade, e a alegria dos idosos que eu via lá me fazia pensar, nossa, olha a diferença, olha o quanto é importante as pessoas estarem se relacionando com as outras, né? Porque no asilo o contato deles é só com eles, né? Só entre eles. O familiar que vai visitar os finais de Aham. semana, às vezes durante a semana, mas ele não tem muita atividade, pelo menos na unidade onde eu trabalhei, não tinha muita atividade de lazer, de recreação, então é mais triste, né? E a gente, sem fazer as coisas que nos dão prazer, nós ficamos tristes. E nessa unidade que eu fui coordenar, lá com os idosos em regime não asilar, que a gente chama, era só alegria. Eles dançavam uma tarde inteira, toda semana. Isso na nossa unidade. Eles dançavam outras tardes inteiras em outras unidades. Eles praticavam esporte, faziam atividades de artesanato, né? Tinha um grupinho que gostava de crochê, fazia os tapetes, o crochê, tinha o pessoal que gostava de fazer embalagens, né? Então, tudo com a ajuda lá do terapeuta ocupacional, né? Então, são pessoas que estavam constantemente felizes, Ativos, né? E felizes. ativos, né? E namoravam, e passeavam, e faziam excursão. Então, eu tive 2 experiências com pessoas idosas. Uma inicial nesse regime do asilo e outra em regime de centro de convivência, onde a gente passeava com eles para qualquer lado. E eram pessoas muito felizes, né? E foi um período bem bacana aqui também. E agora, atuando nesse setor mais, sei, um pouco mais duro, né? Como é? Então, o que é bonito, né, nesse trabalho que é duro mesmo, né, é ver que algumas pessoas conseguem superar, né? Então, ver uma pessoa que estava numa situação difícil, sem perspectiva, porque a mulher que chega para o nosso atendimento, ela está assim, sem norte, ela está sem Fragilizada, tá né? fragilizada, e ela não consegue vislumbrar muita mudança, né, muita melhora.
E aí, aos poucos, quer dizer, a gente faz o atendimento inicial, como eu te falei, e encaminhamos para outros lugares, mas a gente faz um acompanhamento, né? A gente faz a visita até a residência dela, conversa, vê como é que ela está vivendo, vê como que está a situação que ela tinha narrado para a gente. Então, a gente faz esse acompanhamento mais Como foi próximo, a evolução como também foi a desse atendimento? evolução. Por exemplo, a equipe para onde a gente encaminha para a terapia, eles dão uma contra-referência para a gente. Olha, nas pessoas que vocês me encaminharam, tais pessoas procuraram, outras não, outras a gente não conseguiu acesso, a gente não conseguiu contato e tal. Aí a gente vai procurar entender, né? Olha, você ainda não, a gente viu que você ainda não conseguiu iniciar a terapia, você está com dificuldade com o horário, o que é que está acontecendo e tal, porque seria tão importante, né? Aí a gente volta a frisar a importância de cuidar da saúde mental, né? Olha que legal, né? Porque na clínica já não tem esse espaço, né? Na clínica Então, não dá esse espaço de você ligar para o paciente e falar, ó, você não vem mais, né? Ou sim? é, é, não, geralmente não. Tem um procedimento, um contrato que, perdão, tem um procedimento, né, um contrato terapêutico, você define lá os dias, horários das sessões e tal, define a antecedência, né, caso você não possa ir na sua sessão de hoje, você avisar com X horas de antecedência, aí acho que cada psicólogo define um pouco isso mais individualmente, né, e se a pessoa deixou de ir por um determinado momento, normalmente o psicólogo não procura. Mas você já tem essa liberdade na A gente psicologia já social. tem essa liberdade, é parte do acompanhamento que a gente faz, que é esse acompanhamento psicossocial mesmo, né? Legal. E aí a gente procura saber por que não pôde, se ela acha que não é importante, ou se ela não conseguiu por dificuldade de conciliar com os horários de trabalho dela e tudo. E aí a gente se coloca à disposição, né, se ela precisar da gente para alguma coisa também, para alguma outra necessidade que surgir, né, algum outro encaminhamento, às vezes ela, assim, eu não consegui ir lá ainda na defensoria, tudo, a gente tenta ver se consegue fazer esse agendamento um pouquinho mais rápido, geralmente não consegue muito não, porque a demanda é muito grande, né, mas a questão dos filhos a gente consegue acompanhar, né? Às vezes tem necessidade de acionar conselho tutelar, dependendo da demanda, né? Dependendo da problemática que ela relata, mas a gente consegue acompanhar por um período, né? E aí tem um período que realmente a gente não consegue acessar mais. E aí vai. Mas, E fala, infelizmente algumas desiste. relatam a situação de violência, desistem da, da, da parte criminal e tudo, reconciliam com o autor da violência, e aí é o tempo dela, né? A Aí, gente tem que aí são as respeitar, frustrações dos é do psicólogos. livre-arbítrio, né? É do livre-arbítrio, a gente tem que aceitar, tomara que fiquem bem, né? A gente torce para que fiquem bem, se reconciliarem, e quando acontece de não ficarem bem e aconteceu outro episódio, aí ela vai mais decidida a levar tudo adiante, separar e levar a vida dela de outra forma, né? Mas bem interessante, porque quem está pensando em fazer psicologia e pensa, né, eu vou fazer psicologia para ajudar as pessoas, a gente está vendo uma área aqui, conhecendo, eu pelo menos conhecendo uma área que sim, a possibilidade de ajudar e às vezes chegar até mais pessoas é maior, né, do que Sim, estar dentro de um consultório e esperando as pessoas chegarem até o consultório, né? E hoje a gente tem bastante ONGs, né? Além sim, desse sistema de saúde do SUS, que é todo unificado, sistema de saúde do governo, a gente tem várias ONGs, né, que precisam desses psicólogos para fazer parte da equipe. É um lado de trabalho bem aberto, né, para o profissional da psicologia. exatamente. Tanto as ONGs quanto, por exemplo, as escolas, empresas, né, que precisam, por exemplo, dentro de uma empresa pode ter tanto o psicólogo da parte de RH, quanto o psicólogo social, que junto com o assistente social vai verificar, por exemplo,
se numa empresa tem muita falta, muita ausência de funcionário, né? Por que que isso está acontecendo? Precisa entender, porque às vezes são bons funcionários, mas faltam muito. Aí tem que ver a questão se tem muitas pessoas com problemas de alcoolismo, né? Para poder encaminhar as pessoas para um tratamento, a questão de uso de outras drogas também, a questão da violência doméstica. Então, são vários problemas que são sociais e aparecem no ambiente de trabalho, né? Assim como a criança, por exemplo, e aí a luta dos psicólogos e assistentes sociais ainda tem que ser travada por mais tempo, porque a gente ainda não conseguiu, de fato, né, a presença do psicólogo e assistente social nas escolas. Já ouvi isso. Eu sou professora de língua portuguesa também, né? Durante um período que eu não estava conseguindo atuar como psicóloga, eu decidi fazer mais uma graduação e eu fiz letras. O ano passado eu estive dentro da escola no ensino médio e a demanda social ali dentro é muito grande. E a diretora da escola, sabendo que eu sou psicóloga, né, que eu trabalho na questão da violência, ela, algumas vezes, ela trazia algum problema, olha, nós estamos com uma aluna que é boa aluna, mas ela tem faltado muito, e aí ela falou com a gente, a questão é a violência doméstica, né? O assédio do padrasto, entendeu? Então, a questão da criança e do adolescente, o que está errado, o que está acontecendo na vida deles, vamos dizer assim, que não deveria estar acontecendo para o desenvolvimento normal e saudável, aparece na escola, porque é o ambiente onde a criança fica mais tempo. Assim como nós adultos ficamos mais tempo dentro do local de trabalho. Então, tanto escola quanto empresas, por exemplo, particular, pública, são os lugares que a gente manifesta, de certa maneira, mais os problemas, né? Então, tudo isso é campo de atuação do psicólogo social, né? Então, lá nessa empresa, tá, vamos dizer que é um quadro, o maior número de homens, funcionários, né? Se está tendo muita falta nos funcionários, que são bons funcionários, são bons técnicos, o que será que está acontecendo? Então, fazer esse levantamento é parte das atribuições do psicólogo e do assistente social da instituição, né? Por isso que a gente está nesses espaços sociais quase todos, né? Então, a área de atuação é muito grande. Muito bom saber disso e a gente leva isso aí para quem quer saber, para, né, mostrar que não só a psicologia clínica mesmo, que é a mais falada, né, e Sim, talvez a mais conhecida, e que a gente tem um outro campo. Para a gente ir exatamente. terminando, tem alguma coisinha que você gostaria de deixar aí que a gente não abordou? Ou de falar, Ah, né? assim, na parte da psicologia jurídica, eu como ainda estou em curso, acho que talvez eu não saiba te dizer tantas coisas, né? Mas, assim, a área de atuação também é muito ampla, né? Porque vai defender o direito de grupos. Por exemplo, o psicólogo jurídico, ele vai defender os direitos da criança e do adolescente, por exemplo, em diversas questões, né? Maus tratos, como você lembrou também, né? A questão de abuso, né? Então, o idoso, se o idoso está sendo, não está Cuidado ou sendo abusar. cuidado familiares, exatamente, porque, por exemplo, violação do direito do idoso, então, ele precisa ter esse direito resguardado, né? Eu acho que deu algum probleminha aqui? Não, 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 tá ótimo. Tá indo. tá. Aí você viu que eu preciso do óculos. Falou de letras, eu preciso do óculos. Então, o psicólogo no judiciário, ele vai estar diretamente ligado a esses grupos também, né? Na garantia de direitos da criança e do adolescente, da mulher, dos idosos, entendeu? Então, vai desde questões de guarda, de definição de separação, né, definição de pensão, acionar, por exemplo, os filhos que não estiverem cuidando dos seus idosos, né, porque está na lei que é crime não cuidar, maltratar, né, então, retirar
retirar dinheiro deles, que acontece muito, infelizmente, sabe? Usar de maneira indevida a aposentadoria, se ele é o tutor do idoso, né? Então, tudo isso o psicólogo vai estar analisando junto com o assistente social para subsidiar, para fornecer relatórios, pareceres, né? Para subsidiar a decisão do juiz. Claro, a decisão é do juiz, mas algumas coisas, tem algumas ferramentas que ele não dispõe, né? Ele precisa do parecer técnico, né? Para subsidiar essa decisão. Aí, depois, na questão prisional também, né? A definição de tipo de regime, então, se é regime semiaberto, aberto, fechado, dessa pessoa que cometeu um delito. O psicólogo tem uma série de testes para fazer essa avaliação e tudo, para dizer da possibilidade ou não de um regime ou outro, né? Qual que se aplica melhor, para fornecer informações para o juiz tomar a decisão dele, né? Então, o psicólogo jurídico nesse ponto e o social é tudo muito, muito próximo, né? A atuação é tudo muito próximo. Muito bom. Obrigada, Sandra, por ter vindo aqui, pelo seu Eu que tempo, pela sua agradeço. explicação da diferença dos setores da psicologia, dos ramos da psicologia, muito interessante. Espero que quem está escutando e gosta de psicologia se anime e também tenham gostado da explicação da Sandra, da diferença, né, de cada setor. Eu espero que sim, e caso você queira divulgar e-mail depois, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado muito e tenha alguma curiosidade, eu espero que sim, eu espero que os colegas que estiverem assistindo e quiserem cursar psicologia saibam da gama de especialidades que tem dentro da psicologia, da imensa necessidade que tem do profissional de psicologia, né, em todos os setores, porque o que se busca é viver melhor, né, e viver com qualidade é possível. E Então, cada vez mais, né, está se os buscando colegas se isso, juntem a né? nós aí nessa luta, né, nessa busca por uma vida melhor, por uma sociedade melhor, e que façam os estágios com a gente, quem tiver interesse, né, nessa área, que é uma área muito bacana e bem promissora também. É isso aí, muito bom. Eu gosto muito de psicologia. Eu digo que sou uma psicóloga Legal. frustrada, que eu não fui fazer Dá tempo psicologia. ainda, se junte a nós É aí. verdade, dá tempo. Dá Sempre dá muito tempo, tempo, mas né? sempre é tempo. Sempre é Se junte a tempo. nós aí, que a gente sempre precisa de bastante. Nós estamos precisando bastante de psicólogos. É isso aí. Bom, a gente vai terminando aqui. Esse é o canal Vida em Treinamento. A gente recebeu a Sandra Leite, psicóloga, psicóloga social, está terminando psicologia jurídica e vai atuar também como psicóloga jurídica. Ela trouxe para a gente as diferenças, muito interessante, muito bom saber. E quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. Eu sempre falo que pode dar um dislike, né? Caso não tenha Pode, gostado. claro. E quem quiser se inscrever no canal, se inscreve, quem não for inscrito ainda. E a gente vai deixar os contatos da Sandra aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, tirar dúvidas, fique à vontade para fazê-las, que a gente encaminha até a Sandra. Sandra, muito Ótimo. obrigada. Eu que Beijo agradeço. grande para você. Parabéns Beijo, pela boa noite. Foi um atuação. prazer ter conversado com você, com seus seguidores. Obrigada, o prazer foi meu. Um Abraço, abraço. abraço.